A árvore, símbolo do processo de desenvolvimento psicológico. Na história do símbolo, a árvore é descrita como o caminho e o crescimento para o imutável e eterno, gerada pela união dos opostos e possibilitando a mesma através do seu eterno já existir. Jung. A árvore é um grande símbolo para a humanidade. Além das simbologias da árvore, em algumas tradições e do valor especial de algumas espécies para alguns povos e religiões, a árvore em si pode ser vista como símbolo do desenvolvimento psicológico e do processo de individuação. Antes de falar do símbolo que a árvore é importante lembrar que, em várias culturas, a árvore é símbolo sagrado, não por ser uma árvore no sentido literal, mas por representar algo que a transcende, como um Deus, ou algo ligado à estrutura do mundo e do universo. Este artigo não tem intenção de explorar a simbologia da árvore, ou seja, a aparição da árvore como símbolo ou manifestação do divino, mas propor uma reflexão de como a árvore, como um ser vivo, independente da espécie, é símbolo do ciclo da vida, das relações entre consciente e inconsciente e da função transcendente. Podemos dizer isso de qualquer planta, na verdade, mas a árvore, por ser a que naturalmente busca os céus, é mais simbólico nesse sentido. Desde a semente, a árvore guarda em si todo o potencial do vir a ser. Algumas sementes, inclusive, somente despertam se passarem por condições como seca, fogo e até pelo trato digestivo de alguns animais. A árvore, nesse contexto, só começa a se tornar árvore se passar pelo processo de despertar. E aquela que não encontra condições para despertar pode nunca vir a ser, apesar de seu potencial ter sempre existido. Após a germinação, a planta precisa de esforço para sair do fundo da terra. Precisa sair desse inconsciente que é o solo e emergir para o ar e para a luz. E a partir daí, sua resposta ao ambiente passa a reger seu desenvolvimento. A presença de sol, de nutrientes, a competição entre as plantas, predadores e vários outros fatores influem no caminho que a árvore irá seguir rumo ao seu destino, o céu, e nas formas que terá durante esse caminho. Durante esse processo, será necessário que a planta desenvolva resiliência ao ambiente para poder desempenhar um papel no sistema maior. Poucas são as árvores que sobrevivem sozinhas. Muitas precisam estar incluídas em um ambiente com outras árvores, inclusive de outras espécies, para que possam viver e, em alguns casos, auxiliar o ambiente ao seu redor a se tornar propício para si mesma e para os outros. Ao se livrar das folhas e de partes mortas, a árvore oferece alimento ao solo e à sua microfauna, que, por sua vez, torna o descarte um alimento para a própria árvore e suas circunvizinhas. Desde seu nascimento até sua morte, a árvore realiza o processo de fotossíntese como processo primordial para a sua vida. A partir da fotossíntese, a árvore se alimenta, transformando luz solar e sais minerais extraídos do solo em alimento para a sua manutenção e crescimento. Dessa forma, ela se torna um elo entre o céu e a terra, fazendo com que elementos da natureza se combinem, gerando vida. A subida das árvores ao céu é acompanhada por outro fenômeno, o aprofundamento de suas raízes. Árvores muito grandes e raízes profundas estão fadadas à morte prematura. A busca das raízes por solos profundos tem duas principais razões. Primeiro, a fixação da árvore ao solo para que sua copa mais alta e frondosa consiga resistir às intempéries. Segundo,
a busca por água e alimentos em áreas mais profundas. Neste processo, as raízes muitas vezes tornam-se espelhos da copa, assumindo o mesmo tamanho e formato, ou, em alguns casos, podem ser maiores que a parte aérea da planta, o que permite que algumas espécies sobrevivam até ao fogo. Outro aspecto interessante e profundamente simbólico da árvore é que sua história não é esquecida. Os anéis de crescimento do tronco registram tudo pelo que a planta passou e, mais importante, mostram que muitas vezes a planta precisou se recuperar de feridas. Cresceu menos em anos de seca, cresceu demais em anos de chuva, entre outras dificuldades. A busca da árvore pelo céu é a busca da alma humana pela individuação. Não se trata de um processo com um fim em si, pois nenhuma árvore jamais encontrará o céu. O objetivo da árvore é ascender, assim como a alma e a psique buscam a individuação. Cada árvore e cada alma fazem isso à sua maneira, no seu tempo e com as ferramentas que lhe foram oferecidas em sua concepção. Assim como a consciência precisa emergir do inconsciente e criar um ego para seguir em frente, a planta precisa emergir, criar uma estrutura e iniciar sua busca pelo céu. Chevalier descreve que a árvore é um símbolo da relação entre terra e céu. Adicionaria que a árvore, assim como a maioria das plantas, é um grande símbolo da transformação, da energia em obra. Ela absorve os nutrientes da terra, ao mesmo tempo em que absorve a luz solar e os transforma em madeira, em folhas, flores e frutos, unindo material e imaterial e lhes transformando-os em substância. Ela retira gás carbônico do ambiente e devolve oxigênio. A árvore é veículo de vida que possibilita a existência de si mesma e de outros ao seu redor. Vejo o desenvolvimento das árvores como um grande símbolo do desenvolvimento psicológico. Para que as árvores possam crescer, ela precisa desenvolver-se para cima, para baixo, para dentro, para fora. A árvore não nega sua história, mas registra e se forma a partir dela. Estude os anéis de crescimento de uma árvore e você saberá por tudo que ela passou. Ela entende que precisa de sua parte subterrânea para que sua parte aérea sobreviva. A psique tem desenvolvimento semelhante. Busca os céus em elevação e autorrealização, condicionadas pelo self desde sempre. A consciência precisa brotar do inconsciente e, ao longo de toda a sua existência, crescer e buscar o céu, mas não pode deixar de enterrar seus pés na terra, sob o risco de se perder. O ego, que se inflama demais na superfície, sem ter raízes fortes na sua sombra, corre grande risco de colapsar sob os ventos da vida. O ego saudável deve ter raízes profundas no inconsciente e ter contato com as emoções e nutrientes mais profundos. Precisa absorver conteúdos, transformando-os em alimento e crescimento para a alma, sem esquecer de sua história, crescendo a partir dela. Jung cita que a alquimia viu na árvore um símbolo da união dos opostos. Chevalier também nos traz que a árvore contém os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Nesse sentido, a psique precisa buscar unir esses opostos e criar algo a partir deles para se realizar. Adiciona-se a esta reflexão o fato de que a árvore também invoca o símbolo da cruz, em que 2 se torna 1, ou ainda, que a partir da união dos opostos se cria algo novo, como na função transcendente. A árvore nos traz uma simbologia muito forte da vida,
dos ciclos, da obra, da relação com o meio e dos diferentes momentos pelo qual passamos. Precisamos, como a árvore, buscar sempre nosso eu sagrado nos céus, sem esquecer de aprofundar nossas raízes e buscar nosso eu que está no inconsciente, lembrar da nossa história e das marcas que ela faz sobre nós e, a partir dela, construir novos significados. Precisamos viver a vida em suas fases, como a árvore vive as 4 estações. Há épocas em que crescemos, florimos, frutificamos e repousamos, mas sempre devemos buscar crescer, aprender com o ambiente e ser este veículo de constante troca entre céu e terra, que propicia a verdadeira ampliação de consciência.
Neshama,
Vamos meditar à sombra de uma árvore? A árvore é o símbolo da criação. Suas folhas e galhos crescem em direção ao céu e suas raízes se agarram ao chão como mãos penetrando na terra. A árvore representa a ligação entre céu e terra. A árvore é um ser vivo gigante que nos fornece madeira, lenha para nos aquecer, folhas, frutos e sombra, sem falar no ar que respiramos. No outono, as folhas caem, mas na primavera ela floresce novamente. As árvores estão espalhadas pelas ruas, matas e florestas. E sem elas, não haveria vida no planeta. Vamos começar pela respiração. Preste atenção no ar que entra e sai de suas narinas. Inspire e solte o ar lentamente, esvaziando os pulmões, deixando seu corpo relaxar profundamente. Agora, imagine que você está em um lindo parque, onde você avista muitas árvores. Árvores grandes, árvores pequenas. E neste parque há muitas crianças brincando. Então eu vou pedir para você escolher uma delas. Escolha uma árvore que você goste. Sinta a brisa em seu rosto e comece a andar em direção a ela. Olhe para baixo e veja seus pés descalços na grama, sentindo o frescor da terra. A brisa suave. Então você começa a se aproximar da sua árvore. Você percebe que ela é grande, vigorosa, com galhos compridos. Você percebe pequenas folhas que caem ao vento. E próximo a ela, você percebe que existe uma fonte de água. Uma água muito limpa e cristalina que escorre pelas pedras. Agora você chega bem perto dela e já começa a ouvir os pássaros que estão pousados nos galhos, cantando uns para os outros. Pronto, você chegou na sua árvore. Veja a sombra que ela faz. Você se aproxima mais um pouco do tronco de sua árvore para observar bem de pertinho. Sinta a energia que sua árvore transmite a você. E você é acolhido por essa energia. Você olha e percebe que as raízes dela são muito sólidas. Transmitem segurança, força. Então, você pode tocá-la. Você pode sentir sua energia, o seu calor, a sua textura. Explore cada detalhe. Toque nela. Visualize suas mãos tocando em seu tronco. Perceba que em sua casca existem pequenas e profundas ranhuras. Ouça o barulho das folhas ao vento. Algumas caem e se juntam com outras folhas que já estão no chão, cobrindo a terra, cumprindo o ciclo natural da vida. Escolha um lugarzinho entre suas raízes e acomode-se.
Você pode se deitar ou sentar-se debaixo da sua árvore. Isso. Relaxe. Sinta a energia da terra entrando pelos seus pés, subindo pelas suas pernas, passando por sua coluna, subindo até o topo da sua cabeça, trazendo uma sensação de bem-estar e confiança. Sim, você está sendo acolhido pela Mãe Terra. Agora, coloque atenção na sua respiração. Quando você inspira, você imagina essa energia entrando por suas narinas, espalhando-se por todo o seu corpo, preenchendo todo o seu ser com uma sensação de paz, colocando você em sintonia com a natureza. Faça essa respiração mais algumas vezes. Sinta seu corpo relaxar. Inspire e sinta a energia entrando em seu corpo. Sinta o frescor do ar que entra e sai. Sinta a sua energia. Como está a sua energia agora? Então, vamos contar 7 respirações tranquilas. E quando acabar de contar, você pode entregar-se ao sono e dormir tranquilo, relaxando corpo e mente na energia da Mãe Terra.
Ouço de longe uma linda canção, a voz da árvore falando ao coração, contando histórias de um mundo de paz, onde crianças brincam a sorrir. Subo em teus galhos, escuto você e o mundo das fadas, então posso ver. Vem, me abraça, cura minha dor, inunda minha alma com a luz do teu amor. Árvore linda, rainha do meu quintal, você é o meu ninho, minha amiga mais legal. Anos felizes como uma canção viverão para sempre, iluminando o coração. Olha, eu te quero bem junto a mim, abraço teu tronco e sinto um amor sem fim. Subo em teus galhos, escuto você e o mundo das fadas, então posso ver. Subo em teus galhos, escuto